Oi meninos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Laís e hoje a gente vai falar sobre figuras de linguagem. Vocês já pararam para pensar sobre essa expressão, figura de linguagem? Vocês já pararam para pensar que a ideia de figura e de linguagem e ter uma figura constituída por linguagem é uma possibilidade? Se não, está na hora da gente começar a pensar. Então a gente vai começar por um conceito, na verdade. Na verdade, dois conceitos. Quando a gente fala de figura de linguagem, a gente precisa entender esses dois conceitos, porque a partir daí a gente extrai o conceito de figura de linguagem. Então, vamos começar. Quando a gente pensa em figura de linguagem, a gente faz aquela divisão entre denotação e conotação. A denotação, ela nada mais é do que usar a linguagem no sentido neutro. Eu coloquei aqui neutro, não sei se vocês estão vendo aqui, neutro, dicionário. Porque o que eu estou querendo dizer com isso? Que essas palavras, ou a linguagem, no caso, ela não é determinada ou o significado não é atribuído a ela pelo uso. Então, por exemplo, se a gente abre um dicionário e lá no dicionário a gente procura a palavra mão, a gente encontra o significado de mão, imagino eu que deve ser assim, a mão, uma parte do corpo humano, anatomicamente tem 5 dedos, enfim, a descrição da mão de uma maneira muito clara e muito neutra. Quando a gente fala em conotação, a gente está falando o contrário disso. Então, o que é a conotação? Quando a gente atribui algumas palavras, um sentido que depende do uso, que depende do contexto, que depende da situação, a gente fala que a gente está usando essas palavras, eu não sei se vocês já escutaram isso, no sentido figurado. E aí, o que é usar no sentido figurado? Nada mais é do que dar um valor, um valor semântico, um valor de significado para essas palavras que vai ser diretamente atrelado ao contexto, ao uso, à situação. Exemplo que eu dei aqui. Quando eu falei com vocês assim sobre mão no dicionário, e aí se eu falar com vocês, por exemplo, essa matéria é tão difícil que eu vou precisar de uma mãozinha. Não quer dizer que eu vou precisar de uma mão, Quer dizer que eu vou precisar de uma ajuda. E aí, a ideia de mão, nesse caso aqui, ela chega pra gente com o sentido de ajuda. Então, observem, a gente tem aqui o sentido conotativo. Por quê? Porque quando a gente encontra uma palavra que é retirada do seu sentido neutro, que está lá no dicionário, e colocada num uso em que ela pode significar uma coisa completamente diferente, a gente tem a ideia da linguagem conotativa. Aí a gente usa a linguagem, aquilo que a gente chama de linguagem figurada. Daí a ideia de figura de linguagem. Por isso que a gente fala figura de linguagem, porque sempre que a gente tem uma figura de linguagem, note aqui, principalmente as figuras de sentido. Daqui a pouco eu vou dividir essas figuras de linguagem com vocês. Mas quando a gente tem uma figura de linguagem de sentido, a gente tem uma linguagem no sentido conotativo. Ou seja, a gente coloca uma palavra e aquele lugar em que a gente coloca essa palavra é que vai determinar a forma com que ela vai ser entendida. Vocês compreendem esse movimento, essa relação que é feita aqui? Então, é a partir desse sentido de linguagem conotativa, ou desse conceito de conotação, é que a gente começa a compreender as figuras de linguagem, e logo depois que a gente compreende essas figuras de linguagem, a gente começa a separá-las e classificá-las, assim, em razão daquilo que elas desempenham, Então, eu vou precisar de uma mãozinha daqui a pouco. Presta atenção aqui. O que é a linguagem figurada? Então, exemplo. Uma vez, eu falei assim, vocês estão fazendo tanta bagunça que eu vou pendurar todos vocês no ventilador. E aí, os meus alunos riram. Por que eles riram? Porque é impossível eu pendurar um aluno no ventilador, porque isso não se faz, porque nem se fosse possível fazer, eu não daria altura. Enfim, eu estava me utilizando a linguagem figurada. Então, o que é uma linguagem figurada? É quando a gente utiliza a linguagem de uma outra forma. Quando a gente desloca as palavras do significado original delas para colocar em um outro significado. Ou para colocar em um outro uso,
Quem faz isso muito bem? Os autores literários, principalmente o pessoal que faz poesia. Então, a poesia faz isso muito bem. A poesia trabalha muito bem com a linguagem, isso que a gente chama de trabalhar com a linguagem, que a gente chama daquilo que eu falei lá na frente, de um trabalho estético com a linguagem. Então, quando a gente tem uma figura de linguagem, geralmente, a gente tem um trabalho estético, a gente tem um porquê daquilo ser modificado daquela forma. Então, quando a gente fala de linguagem figurada, muitas vezes a gente está falando de uma imagem, de uma figura que a linguagem pode desenhar. Entenderam? Por isso a ideia de linguagem figurada. E aí a gente usa, né, essa figura, essa imagem no sentido figurado. Por quê? Porque de fato a gente não tem ali uma figurinha que tem ela impressa ali. A gente tem um trabalho feito com a linguagem, por meio dele se transforma, né, a linguagem em outra coisa, né? Ou se transforma a linguagem, por exemplo, o poeta, em um objeto artístico. Então daí a gente tem a expressão linguagem figurada. E daí surge, né, figuras de linguagem. Então, quando a gente pensa em figuras de linguagem, eu acho que é importantíssimo a gente pensar nisso, né? Que a gente coloca a linguagem ali, né? Ou a gente coloca as palavras. Vamos tirar o sentido de linguagem. A gente coloca as palavras em situações que, na vida cotidiana, né, na fila do pão, elas não são usadas. E aí a gente transforma essas palavras como? Atribuindo novos significados, atribuindo novos sentidos para elas. E aí a gente transforma essas palavras em o que a gente chama de figuras de linguagem, que é uma forma de manipular a linguagem. Então, o que são essas figuras de linguagem, né? Eu coloquei aqui uma definição que é muito geral, que eu acho que ela é muito mais adequada para as figuras de sentido. Nós temos 3 tipos de figuras, eu já adiantando para vocês. Ela é muito mais adequada para as figuras de sentido, mas acho que ela não foge muito das outras figuras, não. Que são o quê? Um recurso linguístico, eu acho que é importantíssimo a gente pensar nisso, que é um recurso linguístico. O que é um recurso linguístico, né? É uma forma da gente manipular a língua. E o que esse recurso faz? Ressignifica. Então, se ele é linguístico, ele ressignifica o quê? A língua. Então, ele ressignifica em razão do uso. Então, acho que a gente precisa pensar o seguinte. Primeira coisa, é um recurso, né? Um recurso linguístico, uma técnica, né? Se vocês preferirem, que ressignifica as palavras em razão ou em função de um uso. Qual uso é esse? Gente, pode ser 1 milhão de usos. Pode ser aquela expressão que as avós gostam de dizer pra gente. Pode ser aquele poema lindo que você se depara com ele, assim, e que muitas vezes, né, numa primeira leitura, a gente acha que a gente não entendeu bem aquilo, mas aquilo toca a gente de alguma forma. Por quê? Porque ele tem uma manipulação da linguagem. Porque ele tem uma palavra que foi deslocada do sentido original dela, gerando até na gente certo sentimento ou de contemplação, ou de choque, ou de susto, enfim, qualquer sentimento. Por quê? Porque a linguagem foi usada como recurso. E esse recurso é um recurso artístico, muitas vezes. Então, pensando nisso, né, vamos continuar. A gente separa essas figuras em 3 grandes grupos. Então, por que a gente separa em 3 grandes grupos? Porque quando a gente fala de figuras de linguagem, a gente fala que a gente manipula a linguagem. Então, como é que a gente manipula? A gente pode manipular, né, o som. Num primeiro momento, a gente manipula o som. Como? Olha, a justaposição de certas palavras, elas podem gerar na gente, né, no leitor, na pessoa que vai receber aquele texto, alguma coisa. Que coisa? Gente, por isso que existe arte, por isso que existe poeta. Eles fazem cada coisa que a gente fica assim, meu Deus, como que essa pessoa conseguiu pensar nisso? Então, quando a gente tem uma figura sonora, a gente tem a manipulação dos sons das palavras que são colocados ali e são colocados por querer, né? Os poetas fazem isso por querer e fazem muito bem. E eles trazem pra gente algum efeito. Então, vários efeitos são retirados disso. Ritmo, né? Isso faz compor um ritmo, isso faz compor uma repetição de sons, muitas vezes que, em alguns casos, lembra música, porque não sei se a gente, né, já conversou sobre isso, mas
Os poemas, principalmente, são textos que são muito musicais. O segundo grande grupo, que são as figuras sintáticas. Pessoal, tudo que é da ordem sintática é da ordem da função, é da ordem do lugar certo, né? Porque o que é a sintaxe? A sintaxe é a parte da gramática que fica por conta da função que cada palavra exerce. E por que a gente fala de figura sintática? Porque se cada palavra exerce uma função, cada função tem um lugarzinho de ficar. Quando a gente tem uma figura sintática, a gente mexe com esse lugarzinho de ficar de cada palavra que exerce uma função X. Então, já adiantando para vocês, quando a gente tem figura sintática, a gente tem uma manipulação da ordem sintática das sentenças. Então, geralmente as sentenças, né, nas línguas, elas têm uma ordem pré-determinada. Quando a gente muda um pouquinho essa ordem, mesmo que a gramática permita isso, a gente tem uma manipulação. E aí vai ser uma manipulação sintática. Por quê? Porque ela vai trabalhar com a ordem dos termos dentro de uma sentença. E por último, que eu acho que é a parte mais rica das figuras de linguagem, porque eu acho que a que tem mais opções. Hoje eu vou trazer algumas para vocês, eu não vou esgotar, porque eu acho que seria impossível. Teríamos que ficar aqui o resto do ano falando sobre figuras de linguagem para trazer exemplos, para trazer os nomes de todas. Então, o que a gente faz aqui é trazer algumas, as principais, as que a gente usa mais, né, que são as figuras de quê? As figuras de sentido. E nessas figuras de sentido, a gente tem a manipulação do sentido das palavras, que eu acho que combina mais com o que eu falei antes, que é o seguinte, você tirar aquela palavra daquele lugar ali, daquele sentido que sempre é usada e colocar aquela palavra num uso novo. Exemplo, é como se você vestisse uma saia no lugar da blusa. Se a gente fosse fazer uma analogia, entenderam? A saia foi sempre usada a parte de baixo, né? A gente usa a blusa em cima e a saia embaixo. Mas é como se nós usássemos a saia como blusa. É geralmente isso que acontece numa figura de linguagem. Você pega a palavra, você pega aquela ordem da sentença e você muda. Você muda por quê? Para fazer um uso diferente daquilo. Então, eu acho que é uma analogia que serve para a gente entender. Então, prestem atenção, nós temos 3 grandes grupos de figuras de linguagem, que são as sonoras, as sintáticas e as de sentido. As sonoras trabalham com os impactos sonoros que as pessoas vão absorver daquele texto. A sintática trabalha com a ordem que aquele termo pertence ali dentro daquela sentença e modifica aquela ordem, né, para que aquele termo apareça em outro lugar. E as figuras de sentido, elas ressignificam palavras ou ressignificam expressões, que também são muito importantes. Eu acho que essa principalmente muito usada no dia a dia. Continuando, então, a gente começa com as figuras sonoras. Aqui nós temos 2 figuras sonoras. A primeira, aliteração. A aliteração, ela é a repetição de sons consoantes. O que eu trouxe para vocês aqui é uma aliteração que eu particularmente gosto muito. Não está numa poesia, está num livro que chama O Grande Sertão Veredas, e que lá pelas tantas o personagem fala assim, o que tivesse de ser somente sendo. Tem tanto S nessa frase, eu até marquei para vocês o S aqui em outra cor, que transforma essa frase, né, além do que diz, em uma repetição assim. Não sei se vocês reparam. Isso é um exemplo de aliteração. A gente pode ter aliteração, que é muito comum também, com R. Então, aquela repetição do R, não sei se vocês já repararam, em alguns poemas tem muito. Não é rima. Não é rima, não sei se vocês repararam isso aqui. Não tem rima aqui. Tem uma repetição de S. Então, é quase um barulho de serpente nesse caso, né? O que tivesse de ser somente sendo. Para quem tem a língua presa, teria dificuldade aqui. Então, o que a gente tem nesse caso de aliteração é a repetição dos sons consonantais. O que é mais comum numa literação? S e R. Pode ter outros? Claro que pode. Gente, o céu é o limite e a gente nunca vai duvidar da capacidade dos poetas de fazerem coisas diferentes.
Em segundo lugar, a gente tem a assonância. A assonância, né? O nome dela parece uma literação e eu vira e mexe eu confundo, eu troco o nome, assonância e literação, porque a assonância me faz lembrar uma literação. E ela é justamente o contrário, por quê? Porque ela é a repetição dos sons vocálicos, ou seja, das vogais. O que eu trouxe aqui para vocês foi um pedacinho de uma música do Cartola, que também é uma música que eu gosto muito, que chama Acontece, e eu marquei aqui todos os S. Esquece o nosso amor, vê se esquece, porque tudo no mundo acontece e acontece que eu já não sei mais amar. Vai chorar, vai sofrer e você não merece, mas isso acontece. Não sei se vocês repararam, mas voltem, se for o caso, para reparar isso daqui. Esse excesso de parece sempre que a boca está no mesmo formato, né? Não sei se também vocês repararam isso, a nossa boca ela mexe, né? O movimento da nossa boca, ele mexe de acordo com as palavras que a gente fala. Então, se você repete muito o né? Acho que a pessoa que está fazendo uma leitura labial, que é o caso, muitas pessoas precisam fazer leitura labial, ela deve perceber que existe aqui o mesmo formato. Por quê? Por causa da repetição do Por que o Cartola fez isso? Gente, não sei, porque o Cartola era genial. E isso traz pra gente, assim, não sei se vocês já escutaram essa música, eu aconselho escutar, porque é importante que a gente entenda, assim, essas figuras sonoras na prática. E já que a gente tem uma música, né, eu procurei trazer uma música, principalmente para a assonância, é importante a gente escutar para entender talvez o efeito que isso traz para a gente. Parece que a pessoa fala o o tempo inteiro. Eu até esqueci de destacar um aqui, não sei se vocês repararam, olha só. E você não merece, faltou esse. Mas na verdade esse como ele é pronunciado como um I, né? A gente não pronuncia e você não merece. Eu acho que eu tô perdoada desse erro aqui. Pelo menos no mineirês funciona desse jeito. Então, o que a gente tem aqui? A aliteração, que é uma repetição de sons, né? Que são os sons consonantais, e eu trouxe para vocês a repetição do S, mas pode ser qualquer som, muito comum S e R. Embaixo a gente tem a assonância, e aí eu trouxe uma assonância com a vogal E. Pode ser com outras vogais? Qualquer outra vogal acontece a assonância, tá? Principalmente a A, porque a gente tem muita palavra que tem A. Certo? Continuemos então. A gente tem agora as figuras de sintaxe. Eu trouxe uma só, acredito que é a única, porque é a única figura de... Mentira, não é a única. É a mais usada, né? Eu não trouxe as outras, né? Enfim, tem outras, se for o caso, a gente pode trabalhar com elas depois, se quiserem que a gente faça um vídeo só para trabalhar figuras de sintaxe, só pode comentar, avisar, pedir que eu faço isso. O hipérbato, então. O que é o hipérbato? Ele é um pouquinho mais difícil de entender, porque a gente precisa entender o que é a ordem canônica das sentenças. Vamos lá, então. A gente tem a inversão da ordem sintática, ou, em alguns casos, vocês podem encontrar escrito em algumas obras também, como ordem canônica. E aí, entre parênteses aqui, ó, eu coloco aqui a cola do que é ordem canônica, né? Para quem já sabe sintaxe, é importante que vocês entendam o seguinte: a ordem canônica ela é baseada em sujeito, verbo, complemento, não é? Quando a gente tem, né, isso daqui, sujeito, verbo, complemento, misturado, quando a gente troca essa ordem, a gente tem, geralmente, um hipérbato ou uma inversão. Tem gente que também chama o hipérbato de inversão. Já ia falar invenção. Por quê? Porque esse é o que ele é. Ele é uma inversão. Eu trouxe aqui outro verso do Cartola, que é uma inversão, né? A sorrir eu pretendo levar a vida. Como é que ficaria isso na ordem direta? Eu pretendo levar a vida a sorrir. Então, ó, eu pretendo levar a vida a sorrir. Sujeito seria eu, o verbo pretendo e o resto seria complemento. O que aconteceu? Alguém pegou, né, o complemento, a sorrir, trouxe ele para frente do sujeito, misturou a ordem toda e transformou isso daqui em hipérbato.
Por que as pessoas fazem isso? A gente não questiona os porquês estéticos, né? Nesse caso aqui, isso foi feito por uma forma estética, às vezes porque combinava mais com o verso que vinha logo abaixo, às vezes porque gerava um efeito diferente, acho que a gente nunca sabe por quê. Em alguns casos, né, o hipérbito é usado para dificultar a vida do leitor. Como assim? Olha, a gente está sempre acostumado a ler sujeito, verbo, complemento, a vida inteira, né? E o que acontece quando a pessoa inverte essa ordem? Geralmente, ela dificulta a vida de um leitor desavisado, a vida de um leitor que está mal acostumado, a vida de um leitor que sempre lê o sujeito, verbo, complemento. E aí é por isso que quando vocês pegam um texto, né? Não é só por isso, é por isso também. E vocês notam assim, nossa, mas essa pessoa escreve difícil e às vezes não tem nenhuma palavra lá que vocês não conheçam, mas a pessoa escreve difícil. Pode reparar. Essa pessoa coloca muita inversão sintática no texto dela. É por isso que a gente tem dificuldade, às vezes, de entender certos textos ou de ler certos textos, e às vezes a gente não sabe nem explicar por quê. Na maioria das vezes, a pessoa que escreveu o texto fez a inversão sintática. E aí, depois que você descobre isso, depois que você faz as pazes com a inversão sintática, tá tudo certo. Vamos continuar, então. Começamos nas minhas preferidas, que são as figuras de sentido. A gente tem aqui metáfora e comparação. Lembrando a vocês, toda metáfora é uma comparação. Não tem metáfora que não seja comparação. Só que a metáfora é uma comparação implícita. O que isso quer dizer? Eu coloquei aqui, olha só. O lugar em que eles viviam era o paraíso. Então, isso daqui é uma metáfora. Por quê? Porque ela é implícita. Quando ela se torna comparação, prestem atenção. O lugar em que eles viviam era como um paraíso. Então, qual que é a diferença da metáfora para a comparação? A comparação traz para a gente um termo que lembra para a gente que aquilo ali é uma comparação. No caso aqui, era como, mas podia ser, é parecido com, lembra isso, ou se assemelha com. Então, essas expressões todas que lembram a gente, né? Comparações, elas vão ser classificadas como comparação. Quando a gente come, né, engole esse tipo de expressão, a gente tem um clássico caso de metáfora. Mais duas figuras de sentido aqui. Personificação, que tem gente que fala prosopopeia, o nome é feio? Feio pra caramba. Tem como fazer alguma coisa? Não, tem que lembrar. O que é personificação? Quando a gente pega alguma coisa que não é uma pessoa, não é um objeto animado muitas vezes, e leva isso para um significado que caberia ali uma pessoa, né? Exemplo que eu trouxe. Nós vivemos uma vida cruel. Existe vida cruel? Claro que não. A vida não é cruel, a vida não é boa, a vida não é nada. Por quê? Porque a vida não é personificada, ou porque a vida não dá para atribuir, né, para a vida características de seres humanos. Quando a gente atribui características de seres humanos para, exemplo, palavras que não são, né, não caberiam nessa situação, a gente tem prosopopeia ou a gente tem personificação. Então, lembrem disso, a gente vive uma vida cruel. A vida é cruel? Não, não é cruel. Porque cruel cruel é uma característica do ser humano. O vilão da novela é cruel. Tudo bem, né? O vilão da novela, acredito eu, que seja um ser humano. Antítese. Antítese a gente tem quando a gente tem contrastes, né? Aí eu trouxe aqui um versinho que é tristeza não tem fim, felicidade sim. E cadê a antítese aqui? Cadê o contraste? Nós temos um contraste entre tristeza e felicidade. Não são contrários? Toda vez que a gente tem uma expressão que trabalha com ideias contrárias, é uma expressão que a gente chama de antitética, porque a gente tem uma antítese, ok? Continuemos, então. Eufemismo. O que é um eufemismo? Vocês já repararam quando uma pessoa ela precisa falar alguma coisa, que muitas vezes é uma coisa forte, e aí ela usa um monte de palavras assim para não ser muitas vezes grosseira? Exemplo, né? O Senhor falta com a verdade quando se diz alguém que preza pela justiça. Faltar com a verdade é o quê? É mentir. Então, para a pessoa não falar assim, olha, você mente,
Você mentiu quando falou que prezava pela justiça. O que a pessoa prefere falar? Você faltou com a verdade. Por quê? Porque ela deixa a expressão mais elegante, não é? Ficou bem mais elegante do que você mentiu. Isso é uma ideia clássica de eufemismo. Outra ideia, né? A sua amiguinha arruma um namoradinho e aí a pessoa pergunta assim, nossa, o meu namoradinho é bonitinho. E aí a pessoa, para não dizer outra coisa, fala assim, ele é simpático. Isso é uma ideia clássica de eufemismo, né? Vai dizer, nossa, ele é feio. Gente, eu não estou dizendo que tem feio, tem bonito, não, tá? Eu estou dizendo que a gente usa isso muito no dia a dia, né? Exemplo, a pessoa veste uma roupa que você acha que não ficou legal. Mas a pessoa te pergunta, ficou bonito? Você fala assim, ficou legal, ficou interessante. É outro tipo de eufemismo. Hipérbole. Hipérbole é a figura do exagero. Então, toda vez que a gente exagera, a gente está usando hipérbole. Eu já te falei 1000 vezes. Eu comi 300 chocolates. Ou eu estou morrendo de medo. Tem alguém morrendo aqui? Não. Então, morrer no sentido literal, no sentido do dicionário, no sentido denotativo, não existe ninguém morrendo. Mas a gente fala, estou morrendo de medo, estou morrendo de fome. E a gente está morrendo? Não, nós não estamos morrendo. Então, isso é um exemplo de hipérbole, que é a figura do exagero. E, por último, a gente tem a figura da ironia. E o que é a ironia? A gente é irônico todas as vezes em que a gente fala uma coisa querendo dizer outra. Então, a gente fala uma coisa querendo dizer exatamente o contrário. Exemplo que eu trouxe. Ele estudou tanto que conseguiu ser reprovado. O que eu queria dizer? Ele não estudou absolutamente nada, tanto que ele foi reprovado. Entenderam como é que funciona a ironia? Então, a gente diz uma coisa querendo dizer o contrário. Tá certo? Pessoal, beijo para vocês e até a próxima.